E aí pessoal, beleza? Bora para mais uma atividade. Essa atividade aqui um pouco mais complexa o entendimento, mas não complexo a resolução dela, tá? É uma atividade que eu peguei em uma plataforma, tá? De análise de dados e vou resolvê-la aqui para vocês como parte desse curso também, tá bom? O que é que a gente tem aqui nessa base de dados, né? Que disponibiliza nessa plataforma. Eu tenho anúncios, tá? Que foram, aqui tem uma campanha de marketing, né? Só contextualizando para vocês. Então eu tenho aqui anúncios que foram realizados em certas datas, né? Relacionados a alguma campanha, né? Aplicados aqui a pessoas de uma certa faixa etária, de um sexo. E aí eu começo a ter uma quantidade, né, de ocorrências aqui para cada variável. Por exemplo, quantidade de exibições de anúncio, quantidade de cliques naquele anúncio, né, valor que foi investido naquele anúncio, né, e a quantidade de vendas que teve para aquele anúncio. Então veja lá o que ele quer. A princípio o que ele quer é o seguinte, ó, eu tenho uma campanha de marketing, certo? Que foi realizada no ano 2022 para uma empresa de educação e o preço é fixo do produto, da campanha, R$300, o preço do produto, tá? O gestor de marketing quer analisar o resultado dessa campanha, né? E pediu para o analista de marketing calcular alguns indicadores. Beleza? O primeiro que a gente vai trabalhar, vamos ver um por um, é o CTR, né? Que é o percentual de clique no anúncio por exibição. Ou seja, aqui eu tenho a quantidade de exibições de um anúncio e eu tenho a quantidade de cliques, né? Então, bem, você já está imaginando aqui como seria simples, né? Eu tenho aqui que 57.665 vezes esse anúncio apareceu e 700 cliques foram realizados. Então, se eu pensasse assim, bem, então é só eu vir aqui, colocar aqui esse CTR, nada mais é do que isso dividido por isso, né? E aí eu dou um percentual aqui, vou aumentar um pouco, 1,21%. Mas perceba que aqui eu estou calculando o percentual, né? Se eu poderia até continuar, enfim, para cada anúncio. Mas o que ele quer aqui, para cada, não vou dizer de cada anúncio, né? Mas para cada ocorrência do anúncio. Mas o que ele quer aqui, ó, é o resultado geral, né? E o que ele pede para calcular para todo o anúncio os seguintes indicadores. Então, o anúncio 1 é tudo isso aqui, ó. Então, a depender da data, né, o anúncio teve um percentual de clique maior ou não. Óbvio, você poderia fazer uma análise aqui que não pede no exercício para ver se existe aí alguma diferença. Por exemplo, 1,92 aqui e 0,90 aqui. O que é que aconteceu? Que dia é esse, né? Qual é a diferença? A diferença que eu tenho aqui só é a data. Aqui é 7 de janeiro, aqui é 4 de janeiro de 2022. Bem, você pode verificar aí dia da semana, qual o anúncio que esse dia funcionou melhor ou não. Mas não é o que pede o exercício, tá? Então, você poderia pensar também em trazer uma média disso aqui, né? E dizer que o anúncio, mas não é isso que ele quer também. O anúncio tem 1,31%, né, pela média aqui, um CTR de 1,31, ou seja, o percentual de clique no anúncio por exibição. O ideal aqui é a gente realizar o quê? Fazer uma tabela dinâmica desse conteúdo. No caso aqui eu vou tirar essa coluna, tá? E resumir esses dados, tá bom? Então você pode vir aqui, inserir uma tabela dinâmica da tabela do intervalo. Ele já, como eu já selecionei, ele já pega aqui essa tabela
Tá? Eu vou criar uma nova planilha para ficar mais fácil de administrar. E beleza. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é sumarizar o anúncio. Porque quando eu jogo aqui em linhas, né, você pode deixar essa opção aqui de campos de tabela marcada. Você vai ter aqui, ó, todos os anúncios. Então, a partir de agora, tudo que eu sumarizar, por exemplo, eu vou puxar essa planilha para cá, vou chamar ela depois de editar ela. Por exemplo, quantidade de anúncios e quantidade de cliques, que é o que a gente queria, né? Eu posso vir aqui, quantidade de anúncios, jogar aqui, eu posso mandar para colunas. Não, desculpa, se eu mandar para colunas, não, essa aqui é em linhas. Deixa eu tirar ela daqui. Posso mandar para valores, para ele calcular o anúncio aqui numa coluna, né? Ou seja, ele vai somar quantos anúncios tiveram, né, para o anúncio 1, quantas exibições tiveram para o anúncio 1 durante essa uma semana aí, né? Veja que foi só uma campanha para mulheres. Posso continuar aqui e trabalhar com quantidade de cliques também. Então eu tenho aqui já uma quantidade de cliques. Veja que aqui ele está somando, mas eu poderia mostrar aqui, resumir os valores em contagem, média, né? Mas o que eu quero de fato não é a média, é a soma. Eu quero o total de exibições, 145 mil exibições, né? Durante essa uma semana aqui aparentemente, né? Do dia 1 ao dia 7. E aqui eu tenho a quantidade de cliques. Eu posso aqui melhorar, colocar id underline anúncio. Posso colocar soma da quantidade de exibições, soma da quantidade de cliques. Beleza? Beleza, galera? Então, pessoal, vê. Vamos voltar aqui para o... Eu tá aqui análises, né? Vamos voltar aqui para esse cara. E ó, o que é que ele pede mais? Ele pede o custo por clique, CPC. Que o custo por clique é o quê? O valor que eu investi dividido pela quantidade de cliques, né? A gente tem que o valor é fixo, né? Ele falou aqui, ó, preço é R$300. Eu vou... O valor tem um valor fixo e tem um valor investido do anúncio, óbvio. Eu vou logo aqui adicionar, quando eu clico fora da tabela dinâmica não funciona, né? Clico dentro. Eu vou adicionar o valor investido e vou adicionar logo a quantidade de vendas também, porque eu já sei que eu vou precisar dessa galera aqui, ó, quantidade de vendas, valor investido, quantidade de vendas, receita, que é essa variável aqui de cima, investimento, que a gente já tem, né? O investimento foi informado. E aqui eu vou botar a soma do valor investido por anúncio. A gente já sabe, né? Soma do valor investido e soma da quantidade de vendas. Beleza? Então, vê só. Temos isso aqui. E agora a gente vai ver o que, ó? O que é o CTR? É o percentual do clique no anúncio por exibição. Então, aqui eu vou ter o CTR. Né? Eu posso aproveitar, depois eu faço isso, a formatação, né? Então, eu tenho aqui é uma soma, aqui é a soma do valor investido em reais, soma da quantidade de cliques e soma da quantidade de exibições. O CTR é o percentual de clique por anúncio. Então, ele é muito simples. Ele é igual a esse cara dividido por esse. Ele está utilizando aqui vou colocar em percentual, deu 1,24. Ele utilizou aqui essa representação com tabelas dinâmicas, tá? Info, dados, tabela dinâmica, e aqui ele colocou toda a sintaxe utilizada para tabelas dinâmicas, mas se você quiser, para ser mais simples nesses casos aqui, você pode usar aqui, ó, C4 dividido por B4.
bem simples, é a mesma coisa, beleza? Vou arrastar e eu vou ter agora aqui o CTR de cada anúncio, né? Então, que é o meu percentual de clique no anúncio por exibição. Então, esse é o meu percentual de cliques, tá? A outra variável é o custo por clique, valor investido dividido pela quantidade de cliques. Ou seja, custo por clique é igual o valor investido, né? 47, que no caso aqui vai estar em D4, dividido pela quantidade de cliques, no caso C4. Então, para cada clique, foi investido aqui, nesse caso, R$26. Beleza? Bora para cá. O que é a receita? Beleza? Então, o que é que ele vai querer agora? Ele vai querer também vai querer também a receita, né? O CAC e o ROI. Vamos lá. Receita. O que seria a receita? Receita nada mais é do que a quantidade de vendas vezes o preço do produto que você está vendendo. Eu vou adicionar uma linha aqui. Tá aqui preço. O valor é 300. Vamos formatar aqui essas. Você pode formatar esse camarada, tá? Clica aqui, mostrar, configuração. Tá, aqui tá certo. Tá, aqui eu vou deixar assim. Posso clicar em formatar aqui e colocar como moeda, fica melhor. Fica melhor para não ocupar tanto espaço. Aqui também, eu poderia vir direto aqui, tá? Moeda. Eu vou copiar aqui essa formatação, tá? E vou copiar também essas formatações aqui para cá, tá? Depois. Então, receita, quantidade de vendas e preço por produto. Então, receita é quantidade de vendas, quanto é a quantidade de vendas. Só um detalhe também. Quantidade de vendas. Quando eu clico aqui, né? Ele dá essa... Isso é possível retirar também, tá? Se você quiser ficar usando com clique, normalmente eu utilizo mesmo a referência, mas tem uma opção aqui em opções, é isso aqui. Se eu desmarcar isso aqui, ó, usar funções get pivot data, deixa eu ver se ele vai olhar, beleza? Então é valor investido vezes isso aqui, ó. Né? Vou botar aqui em... Espera aí que eu acho que eu botei o errado, né? Na verdade é quantidade de vendas vezes o preço do produto. Isso aqui é igual a... Valor investido não. Quantidade de vendas. Só um detalhe, né? Que aqui se eu puxar vai dar bronca. Lembrando, eu tenho que travar essa célula, né? E vai funcionar agora, né? Então isso é a receita desse anúncio. Eu tenho ainda o CAC, que é o custo de aquisição, que nada mais é do que o valor investido dividido pela quantidade de vendas, CAC, que é igual ao valor investido. Cadê? Aqui o valor investido dividido pela quantidade de vendas, né? Então eu tenho que o custo de aquisição desse anúncio aqui foi 95, né? Se eu tenho 500 vendas, né? Aqui eu tenho o valor investido que foi 47 mil, mas eu tive 500, né? 500 vendas,
Então, quanto eu tive aí para cada venda, né? Quanto eu investi para cada venda? 95, 34 e assim por diante. E por fim o ROI, que nada mais é do que a receita menos o investimento. Né? Vamos ainda aqui, eu poderia diminuir se eu quisesse isso aqui, tá? Deixar só quantidade de exibições para quantidade de cliques, valor investido. Tô achando muito quantidade de vendas. Opa. Perfeito. A gente vai ter o que agora? Sim, o ROI, né? Então, o ROI a gente vai calcular subtraindo a receita pelo investimento e dividindo pelo próprio investimento. Né? Então, vou receita, isso aqui, menos quanto é que eu investi nesse anúncio. Foi isso aqui. Aqui eu tenho que botar um parêntese, né? Senão não vai dar certo. E dividido por isso aqui. Agora vamos formatar essa galera. Aproveitar essa formatação aqui. Aqui também. Veja que aqui embaixo, desculpa, aqui embaixo eu poderia colocar ainda essa mesma ideia, tá? Eu posso vir aqui até mesmo que ele vai calcular uma. Deixa eu pegar isso e fazer assim. Pronto. Ele vai calcular aqui uma média geral de tudo isso, tá? Tô só formatando corretamente. Você vai fazer igualzinho aí. Aqui também é moeda. Beleza? Esse daqui eu vou deixar só com uma casa mesmo. E ok, então aqui a gente calculou todos esses camaradas, né? Na parte 2 não é difícil, foi bem simples. O que é que a gente vai fazer? Quando a gente calcula esses indicadores, o gestor gostaria de saber quais anúncios tiveram um ROI abaixo de 2. Esses anúncios estão concentrados em quais faixas etárias, né? Desta forma, quais são as faixas etárias de menor resultado em relação ao ROI? Tá? Então veja, alguns anúncios aqui tiveram um retorno, né, pequeno. Por exemplo, esse você não tem como analisar isso aqui pontualmente. Esse anúncio aqui, ó, foi negativo, né? Por exemplo, esse anúncio foi negativo, esse foi negativo. Isso quer dizer o quê? Veja, foi negativo porque, ó, a receita dele, né, uma receita até alta, 6 milhões, só que quanto é que foi aqui, ó? A receita aqui é a quantidade de vendas, né, vezes o valor, quantas vendas ele teve, mas veja o quanto eu investi nele, né? O investimento nele foi muito alto, né? Então foi bem acima, 11 milhões acima do retorno. Então, entenda que quanto maior o ROI, melhor, né? Quanto maior o retorno do investimento, melhor. Beleza? Então vamos ver essas questões agora. Como é que a gente vai saber qual anúncio teve ROI abaixo de 2? Beleza. Então como é que a gente vai fazer isso aí? Vê só. Se eu voltar aqui para análise, eu poderia pensar em ordenar isso aqui pelo ROI, né? Poderia pensar em ordenar isso aqui pelo ROI. Só que se eu for fazer isso, ele não vai me permitir, né? Porque eu tenho aqui, na verdade, uma tabela dinâmica e a partir do CTR aqui eu não tenho mais, eu tenho um intervalo normal.
Só que eu coloquei aqui junto da tabela dinâmica. Bem, você pode pensar de várias formas de resolver isso. Uma delas é você jogar aqui esses dados como números, tá? Eu vou aproveitar a formatação dele, vou clicar aqui, pincel de formatação, para formatar como a gente já queria. Vou pegar essa formatação aqui também, beleza? Vai ficar bonitinho assim. Veja que aqui eu tenho uma tabela dinâmica, ó. Tem os menus aqui em cima. A partir daqui eu tenho um intervalo e aqui eu tenho um intervalo. Aqui eu posso já classificar pelo ROI, né? Veja que a opção de dados está marcada como cabeçalho. E eu vou marcar aqui do menor para o maior. Então ele quer, ó, abaixo de 2, esse aqui foi 2, né? Ele disse menor ou igual a 2, não, né? Abaixo de 2. Então, são esses aqui os camaradas que estão aí abaixo de 2. Tá bom? O que é que a gente vai fazer agora? Veja. Ele disse assim: esses anúncios estão concentrados em quais faixas etárias? Ou seja, se você analisar aqui, você vai ver que cada anúncio está sempre na mesma faixa etária. Só que isso é uma questão difícil de afirmar. Eu estou dizendo porque eu já sei, mas nem sempre você tem essa informação, né? Então, a gente pode ter a certeza, né, para verificar se tem alguma faixa etária, né, específica. Eu vou aqui Ctrl T. Veja, vou inserir uma nova tabela dinâmica aqui desse mesmo intervalo, na nova planilha. E vou jogar aqui o ID do anúncio nas linhas. Beleza? E vou jogar também a faixa etária. Que ele vai quebrar, ó, pelo ID e pela faixa etária. E se você observar, tanto o ID quanto a faixa etária vai estar no mesmo. Se você colocar inclusive aqui, ó, também vai estar na mesma faixa etária. Deixa eu ver aqui. Se você jogar aqui, por exemplo, a quantidade de anúncio aqui em valores, você vai ver, ó, o anúncio 1, ele está aqui só existe para essa faixa etária. O anúncio 2 também. O anúncio 3 só existe nessa. 4 também. Sempre, ó, nunca tem um anúncio que esteja, por exemplo, em duas faixas etárias. Então a gente já percebeu que cada anúncio ele é de 1 para 1 com a faixa etária, né? Então você pode colocar aqui faixa etária e procurar em AD23, procurar AD23 aqui, né? Ou até mesmo aqui. Aqui fica melhor. Você pode fazer um PROC-V, procure quem? Procure esse valor. A matriz tabela você coloca, pode ser assim mesmo, até a faixa etária, né? Poderia fazer um PROC-X aqui que seria mais interessante, tá? Tô descendo, mas porque eu sei que é ponto e vírgula, né? Agora eu quero o número índice da coluna. Vai ser a 4, né? Isso. Então ele vai trazer, ó, para o AD23. Quando ele encontra o AD23 aqui, ó, 1, 2, 3, 4, ele vem na coluna 4 da matriz que foi passada e reporta isso. Lembre que essa matriz aqui, o A33 não, mas esse base de dados A1 até aqui, ele é fixo, né? Opa! Aí aqui eu vou vir para cá,
Vamos ver se está correto isso. Esse é o AD01, deu algum erro. A44, procure A44. Em A12, eu só congelei um lado, né? Inclusive o lado que não... Porque veja, se você não congelar aqui a tabela, ó, o que aconteceu? Ele foi para A2, a matriz foi mudando, né? Ele foi mudando a matriz. A matriz era essa, até embaixo, depois se tornou essa, foi mudando. Quando chegou em A23, ele nem encontrava mais. Por isso que deu esse erro. Congelando tudo. Aqui... Na realidade, quando chegou no A1, né? O próprio A1 ele já não encontrava mais. Então agora sim. Então essa é a faixa etária. E você, a olho nu, você verificando qual é a faixa etária que deu um ROI baixo, né? Eu estou vendo aqui que basicamente, até nessa análise rápida aqui de faixas etárias, eu tenho 4 faixas etárias, né? Eu poderia ver isso com um gráfico, né? Quais são as faixas etárias que têm menor resultado em relação ao ROI? Eu poderia ver isso com um gráfico, poderia ver isso com técnicas de estatística mais avançadas, né? Então, eu poderia fazer um gráfico aqui disso aqui, né? Desse camarada aqui. Eu poderia até resumir esses dados aqui em uma tabela dinâmica. Poderia também resumir esses dados aqui em uma tabela dinâmica. Pedir que ele calculasse a média do ROI por faixa etária, né? Eu poderia fazer até aqui mesmo, sem tabela dinâmica, né? Eu poderia colocar aqui ao lado, por exemplo, 30. Opa, copiar como... São várias formas, já só mostrando a vocês. 30, 34. 35. Ctrl Shift V. Ctrl Shift V, tá? Para colar sem formatação. Só números, desculpa. Aqui, Ctrl C. Poderia usar fórmulas para isso, né? Poderia usar uma fórmula aqui, ó. Calcule a média. A média Si. Qual é o intervalo, qual é o critério e qual é a média. O intervalo é esse. Só para os que estão abaixo de 2, tá? O critério... tá aqui. Não, desculpa, o critério tá aqui. E a média... Desculpa, intervalo é no... Deixa eu apagar porque está errado. O intervalo é esse, o critério é esse e a média é essa. Então veja, para 30, 34 tem esse, só tem esse, né? E você pode também utilizar o que aqui? Deixa eu fechar. E você pode aqui fazer um igual. Conte-se nesse intervalo quantas vezes. Que aí você vê também que só tem um, né? Só tem um de 30 a 34, então aqui eu boto faixa etária, aqui eu coloco ROI médio. Aqui eu coloco quantidade abaixo de 2. Quantidade. A sua quantidade você já sabe o que é uma faixa. Então veja,
De 45 a 49 você teve 5, né? 5 anúncios abaixo de 2. Uma média de 1,28. O de 40 a 44 você teve 2, uma média de 1,35. Então você vai fazer a análise que você achar que é só uma sugestão. Você pode até inserir um gráfico a partir disso aqui. Um gráfico de coluna comparando a idade, assim, essa daqui, ó. O ROI médio e a quantidade, abaixo de 2. E verificar isso aqui, ó. A quantidade, tem muita gente assim, abaixo de 2, né? Entre 45 e 49. Mas quanto ao ROI, se eu for olhar, o pior foi um de 30 a 34. Eu posso fazer uma análise comparativa, fazer a mesma coisa aqui embaixo com os acima de 2. Né? Então você pode chegar aqui, calcular no caso aqui vai estar errado, né? Porque eu vou estar calculando a média. Média C aqui vai ser de... O intervalo vai ser esse. O critério é esse, tá certo? Eu acho que eu até estou calculando errado ali. Aqui eu errei, né? Tá errado, né? Porque ó, critério, tudo bem. Tá vendo? Eu não travei, né? Esqueci de travar. Importância de lembrar de travar. O K33, esse camarada aqui, é travado. O M não. O J também é travado. Então até eu errei aqui. Isso aqui também. Tem muito cuidado quando for fazer isso, né? Ele já muda o gráfico automaticamente, para não esquecer de travar. Então ó, aqui eu tive que ó, de 30 a 34, um ROI de 0,38. Tava achando estranho o ROI aumentando bastante, porque ele estava começando a pegar os daqui de baixo, né? Até eu usando na mesma tabela, no mesmo intervalo de dados, é perigoso isso, você não, né? Porque se tivesse em outro intervalo de dados, ele ia dar um erro aqui, né? Porque não ia encontrar dados aqui embaixo. Mas como ele encontrou, ele saiu calculando. E aí você vê, ó, de 45 a 49 ainda tem muitos. E tem um ROI de 0,44. Aqui aparentemente parece que essa faixa etária aqui é mais complicada. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Vou fazer agora para esse. Veja, eu estou calculando nesse intervalo o M43 e calculando essa média. Olha como vai dar mais alto aqui, né? Óbvio. Aqui o Ctrl+C, eu vou copiar só por... Então, mas não é o K33, né? É o K34 até 56. Aqui no caso 43, desculpa. Então você já tem 5 desse. Então veja aqui, ó, em relação à faixa etária, eu consegui um ROI altíssimo aqui, de 40 a 44, né? Você pode depois editar esse gráfico, tá? Não faz necessariamente parte agora. E eu vou fazer aqui uma simples comparação visual, tá? Confusão básica e visual desses dois. Então você consegue ver aqui, ó, que se eu fosse analisar friamente, o ROI médio de 40 a 44 é o mais alto aqui, né? Quando a gente fala dessa
E eu posso fazer uma análise, né, dessa faixa etária geral. E aí eu vou ter, não foi o que ele pediu, mas eu estou colocando aqui, né, igual a média se. Você vai procurar nesse intervalo esse camarada e nesse intervalo. Tá bom? Vou congelar aqui. Trazer esse. Poderia fazer isso com tabela dinâmica? Sim, óbvio. Mas aqui eu estou querendo mostrar a vocês como vocês fazerem com fórmulas. Que eu estou fazendo geral. Ponto e si não tem isso, né? Errei alguma coisa, mas vamos lá. Deixa eu fazer aqui. Ponto si nesse intervalo. Tava pensando que eu tava fazendo média. Então eu tenho 6. E aí você vai ver que a quantidade, se eu não fiz isso, tem 6 de cada um. Mas o ROI, realmente o melhor ROI, está sendo aqui em média. Inserir gráficos. O de 40 a 44. Visualmente você consegue enxergar isso aí, né? Então ele pergunta aqui: esses anúncios estão concentrados em quais faixas etárias? Ele quer esses anúncios, né? Está concentrado mais na de 45 a 49. Pela quantidade, a concentração é maior aqui. Se você quiser ser mais específico, né, você pode colocar o percentual aqui de cada anúncio, né, que vai ser igual a isso, dividido pela soma disso. E eu vou esse camarada aqui tem uma concentração maior, né? Esse camarada aqui tem uma concentração maior. Quais são as faixas etárias de menor resultado em relação ao ROI? Em relação ao ROI, para o ROI baixo, esse 45 a 49. Né? Você vê que ela, inclusive, numa visão geral, teve o menor ROI. E aqui eu concentrei até a mesma quantidade. De 30 a 34 aqui foi bem parecido, né? Poderia dizer que na casa dos 30 aqui. Na casa dos 40, por algum motivo, provavelmente de outra variável aqui, teria que ser analisado. Teve um ROI maior. Já para cima dos 45 o negócio desandou, né? Então seria aqui a ideia de que essa é a faixa etária com menor resultado. Beleza, galera? Então, o que é que ele fala mais, né? Ele dá algumas dicas aqui. Calcule métricas de exercício 1, outro exercício, na tabela após. Tá, só as dicas. E ele pediu para fazer o que a gente já fez, né? Cria uma nova coluna. Cria uma nova coluna com base nos dados originais, com a indicação daquele que tem abaixo da... basicamente isso aqui que a gente já fez, né? Só que aí eu vou mostrar para vocês como a gente calcular. Ele quer que calcule
eu vou calcular aqui isso de 45 a 49. Aqui você pode ou não considerar esse anúncio. Deixa eu ver esse camarada aqui. Ah, tá. Se você considerar aqui, ó, 1,98, esse cara aqui vai entrar, né? Então você vai ter que fazer isso. Se esse cara aqui entra, a minha referência aqui vai até agora 43. Vai mudar um pouquinho, né? Até pior aqui para ele. Tá? Aqui vai de 44. Veja que os gráficos vão sendo alterados ali. Esse não muda nada, né? Mas veja aqui, ó, que a faixa etária 45 a 49 é a faixa etária de maneira geral que tem um menor média aqui do ROI, né? Mas eu vou calcular aqui de uma forma diferente o ROI específico aqui para cada um, utilizando a tabela dinâmica. Então, por exemplo, você pode criar aqui uma tabela dinâmica desse intervalo nessa planilha. Aí muito cuidado nisso, porque se você clicar aqui e gerar em qualquer ponto desse, você quebra sua planilha, tá? Então muito cuidado. Vou jogar ela aqui e vou fazer isso. Eu quero na linha os anúncios. Veja que aqui é só os anúncios que estão abaixo de 2, né? E eu vou calcular o ROI. O ROI nada mais é do que a receita. Posso calcular todo isso aqui de novo, né? Posso fazer isso aqui, ó. Aqui, jogar aqui, por exemplo, quantidade de cliques, quantidade disso, valor investido, tá? Se eu jogar aqui esse CTR, ele vai fazer para essa quantidade aqui, tá? Aí que eu vou calculando tudo isso aqui só para essa quantidade aqui. Eu poderia colocar aqui análise para anúncios com ROI abaixo de 2. E veja que aqui ele está botando somas, né? Então vou botar total. Aqui você deixa, né, total de cliques ID do anúncio. Sai colocando essas informações aqui. Você pode, de certa forma, analisar tudo isso aqui pela... Cadê os demais? Pelo uso de tabela dinâmica. Tá, eu vou jogar só aqui a faixa etária. Ó, veja que só tem uma faixa etária, né? Aqui ele está contando. Então não faz nem sentido. Eu vou remover. Tá bom? Então, todas aqui por faixa etária, tá? Todos aqui por anúncio. Beleza? Deixa eu só botar aqui total investido. Você nem precisava disso aqui tudo, né? Eu tô só total de vendas. Eu vou botar aqui CTR. Já tem um campo, então é total
Ele aqui está calculando a soma, né? Veja que ele está calculando a soma do seu terreno. Eu não vou nem botar soma aqui, eu vou mostrar como média, tá? Resumir como média. Esse também. Não está nem no caso aqui sendo pedido. Vai dar na mesma, mas eu vou botar. Então, média de CTR. Média CTC. Veja que aqui está por anúncio ainda. Aqui é o média sabe. Tá. Mas o que ele está falando aqui é: tem um ROI abaixo de 2 ou não. Então, cria uma nova coluna base de dados original com a indicação. Tá? Aqui ele está saindo só com os que são abaixo de 2. Beleza? Beleza? Então, veja que aqui eu analisei por anúncio. Mas você pode muito bem, que é como já tinha feito, analisar isso aqui pelo quê? Pela sua faixa etária. E aí, se você botar antes, ele vai lhe mostrar, ó, que a faixa etária sim tem mais de um anúncio, mas cada anúncio só está ligado a uma faixa etária. Se você jogar isso aqui para baixo, o anúncio vai estar ligado a uma faixa etária. Eu vou tirar aqui o anúncio, vou deixar só a faixa etária. Então, por faixa etária eu tenho tudo isso aqui, mas o que ele quer é o ROI. E o que é o ROI? O ROI é o retorno do investimento, que é a receita menos o investimento dividido pelo investimento. Então eu tenho essa média, que é o total também, dá no mesmo, tá? Que eu vou ter isso aqui, menos o investido, eu posso chamar aqui de receita. Então vai ser igual isso menos isso dividido por isso. Veja, opa, veja que para esses camaradas aqui eu tive um ROI negativo, né? Um ROI negativo. Entende? Então, observa aqui para o 45 ao 49. Né? Eu tive um ROI negativo aqui, considerando, óbvio, os que são abaixo de 2. Né? Se você fizer essa mesma coisa, que eu vou dar uma mesclada, certo? Porque foi o que ele pediu. Agora, para todo mundo, desculpa aqui, você pode pegar essa galera e fazer a mesma coisa. Aí eu vou resumir, para concluir, na planilha inexistente, muito cuidado. Vou colocar aqui a faixa etária, né? E vou colocar aqui receita, quanto foi investido, né? E calculo aqui o ROI deles, igual a esse. Ah, não, tá certo, vai precisar. Deixa eu ver. Não, peraí.
aqui, receita, não, aqui é o, tá, peraí, aqui não é o C, aqui é B, né, galera? B menos C. Por isso que tava dando estranho. Beleza? Vou rodar esses caras aqui, ó. Pronto. Então, olhando aqui, a pergunta dele é: cria uma nova base. Pronto. Com isso, pode usar a coluna para saber a concentração desses anúncios por faixa etária, usando uma nova tabela dinâmica. Eu fiz tanto tabela dinâmica e mostrei aqui, ó, numa visão geral, qual é o ROI. Veja que a ideia aqui, esse ROI médio daqui, né? É diferente do que eu estou fazendo aqui, beleza? Mas você observa que, novamente, a faixa etária de 45 a 49 é a que tem o menor ROI. Beleza? E o ROI foi, de certa forma, diminuindo. Você consegue perceber isso aqui. Você pode até colocar aqui total receita. Não sei se ele vai... Total investido. Faixa etária. E essa última análise aqui, bem simples, consegue te mostrar, até usando aqui um gráfico, que você vai até fazer assim, ó. Segura Ctrl. Não. Eu consigo só no... que aqui é tabela dinâmica. Mas ele aqui já dá para você total de receita, total investido. Deixa eu ver como é que eu mostraria aqui. O próprio ROI, você ia ver que numa análise aqui, ó, eu vou deixar todos marcados. Facilmente, deixa eu analisar desse também. Esse aqui para inserir gráficos. Seriam várias variáveis aqui no... Acho que esse é até interessante também você fazer essa análise aqui para esse. Se você quiser depois, para variar cada variável, né, por faixa etária. Mas aqui é o que você tem que observar, que o ROI ele é um percentual dessa relação, né, do investido com a receita. Então, visualmente você percebe que a maior receita foi com o 34, né, e não foi de fato aqui, ó, o maior investimento. Você veja que o maior investimento foi nesse e a receita foi quase a mesma coisa. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então veja que aqui você tem esse camarada com uma faixa etária, né? Você pode escrever isso, dizer a faixa etária, né? Como uma resposta, a faixa etária que indica o menor ROI é a faixa etária de 45 a 49. É perceptível também que existe uma diferença do ROI ao aumentar a faixa etária, né? Você poderia também fazer isso aqui assim, ó, Ctrl Shift V, porque aqui o ROI, veja, lembre que o ROI eu calculei a parte da tabela dinâmica, tá? Você poderia fazer isso aqui, e inserir um gráfico disso.
né? Mostrando o retorno do investimento caindo ao tempo. A faixa etária. Beleza? Então, é isso aí. Mais do que suficiente para essa atividade. Valeu, galera. Um abraço. Né? Vocês podem também colocar aqui uma nomenclatura. Ok? Um abraço, galera. Que Deus abençoe vocês. Fui.